Olá, olá, olá. Olá, meus queridos alunos de Direito Constitucional. Estamos aqui reunidos para uma aula especial para conversarmos sobre o quiz. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Testes. Vamos lá. Com relação à iniciativa de projetos de lei e emendas constitucionais. Então, nós estudamos as emendas, porque eu estava analisando o que estava errado em cada uma das assertivas. Vamos lá. Então, com relação à iniciativa de projetos de leis e emendas constitucionais, qual dessas será a alternativa correta? Inicialmente, eu comentei que eu havia preparado o quiz com assertivas para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Mas, posteriormente, eu fiz a adaptação para questões testes. Então, vamos lá. Com relação à iniciativa de projetos de lei. Então, eu montei para vocês aqui uma apostilinha, né? E aqui a gente trabalha as fases do processo legislativo. A Constituição, o processo legislativo, esse conjunto de atos para a produção dessas espécies normativas elencadas no artigo 59, correto? Então, vamos lá. Em regra, a Constituição estabelece um rol de vários legitimados, que ela chama de legitimados concorrentes, né? Que podem propor projetos de lei sobre temas variados. Então, no caso da lei ordinária e da lei complementar, esse projeto de lei está aqui. A iniciativa, para o projeto de lei, essa fase inicial, o José Afonso diz que não é nem uma fase, porque do processo legislativo, que a iniciativa, ela deflagra esse processo legislativo. Então, é o ato inicial. Mas, esse ato inicial, que deflagra esse processo legislativo, ele tem ali, a Constituição traz os legitimados, as pessoas, os órgãos que podem iniciar esse processo legislativo propondo projetos de leis, projetos de emendas constitucionais. No artigo 61, a Constituição fala que quais são os legitimados para propor uma lei ordinária ou uma lei complementar. No artigo 61, nós temos que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, nos casos previstos nessa Constituição. Pois bem, os legitimados que possuem aqui a tal da competência concorrente, que podem propor projetos de leis sobre os mais variados assuntos, são qualquer membro comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, presidente da República, iniciativa popular. Da mesma forma, a Constituição traz alguns legitimados que poderão propor projetos de leis sobre temas específicos, como o STF, os tribunais superiores, Procurador-Geral da República. E também a Constituição atribui matérias que só o presidente da República, sobre as quais apenas o presidente da República poderá propor projetos de leis, tá? Já no artigo 60, nós temos aqui os legitimados para propor PECs, projetos de emendas constitucionais. Pelo artigo 60, um deputado isoladamente, um senador isoladamente, não poderá propor uma PEC. Então, segundo o artigo 60, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados, ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado, 1/3 no mínimo dos senadores, presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas, e o texto diz, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, tá? Isso vocês encontram lá no artigo 60. Como eu comentei com vocês, eu quero que vocês façam esses testes com a Constituição aberta ao lado de vocês. Então, vamos analisar as alternativas?
A iniciativa de emendas à Constituição cabe a qualquer deputado ou senador, isoladamente. Nós vimos que qualquer deputado ou senador pode propor um projeto de lei ordinário ou complementar, mas quando nós estamos tratando de PEC, de projeto de emenda constitucional, a situação já é um pouquinho diferente. Né? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados, 1/3, no mínimo, dos senadores, presidente da República, que possui aqui a legitimação para propor tanto a PEC quanto o projeto de lei ordinário ou complementar. Mais da metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se em cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Então, na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, né, estando aqui em pauta esse projeto, né, de uma emenda constitucional, os membros, estando presente aqui o quórum para instauração, que é a maioria absoluta, né, dos membros, se inicia a votação. Se mais da metade dos membros que estão presentes ali votarem pela proposta de emenda à Constituição, nós teremos aqui cumprido esses requisitos. Né? E se, então, em mais da metade das assembleias legislativas dos estados, essas assembleias aprovarem, né, e aprovarem aí essa proposta de emenda à Constituição Federal, né, manifestando-se em cada uma delas por maioria relativa dos membros, nós temos aí o cumprimento, né, desse requisito. Vejam aqui que não está a iniciativa popular, hein? Aqui, iniciativa de lei ordinária complementar é diferente. Qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, presidente da República, iniciativa popular, né? Iniciativa exclusiva, que são pessoas que vão poder propor sobre temas específicos um projeto de lei ordinária, tá bom? Aqui, né, que eu pego do José Afonso, da própria Constituição, sobre quais temas que cada um desses órgãos aqui vão poder propor projeto de lei no caso de competências exclusivas, né, de iniciativa exclusiva desses órgãos para apresentar projetos de lei sobre alguns temas específicos. Mas voltando aqui, vamos lá ao texto, ao teste. Então, o presidente não possui iniciativa para apresentar a PEC? Possui. A doutrina é unânime em permitir a iniciativa popular em emendas constitucionais? Nós vimos lá, não aparece iniciativa popular, né? Quando a Constituição elenca os legitimados para propor uma PEC. Há doutrinadores que falam que sim, que seria possível, sim, a proposta de uma PEC por iniciativa popular. Porém, a Constituição não é expressa nesse sentido e a jurisprudência do STF também não se manifestou nesse sentido. Então, a doutrina não é unânime em permitir a iniciativa popular. É possível a apresentação de projeto de emenda à Constituição Federal por iniciativa de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, votando cada uma delas por maioria absoluta. Nós vimos ali que a maioria relativa é detalhe, sim. Mas como eu quero que vocês façam as questões consultando a legislação, esse requisito aqui, esse detalhe, ele tem a sua serventia em fazer com que vocês leiam e leiam e leiam a Constituição e se acostumem com esse texto normativo. Porque, sim, vocês serão requisitados nesse sentido, seja na vida profissional, seja nas provas da OAB e de concurso. A Constituição prevê a iniciativa popular para leis complementares e ordinárias? Sim, sendo exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3%, né, 0,3% dos eleitores, cada um deles. Isso aqui está no artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados e não tendo menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Então, vamos lá
aqui na nossa apostilinha, né, em que a gente aborda a questão da iniciativa popular. Isso aqui, iniciativa exclusiva de alguns órgãos para tratar de alguns temas, iniciativa popular. Nós temos aqui esse instrumento de participação direta do cidadão nos atos do governo. Então, projeto de lei subscrito por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles, né? Esse projeto de lei de iniciativa popular começa na Câmara dos Deputados, a casa iniciadora, né? A gente fala já a regra que é a Câmara, e a gente tem exatamente essa questão aqui, né? Tem que ser 1% e tem que ser distribuído no mínimo em 5 estados da federação. E nesses estados, nós temos que ter 0,3% daqueles eleitores lá desse 1%, a gente tem que ter 1% do eleitorado nacional. Tá? E a gente vai ter que ter em 5 estados da federação, né? E em cada um deles, 0,3% desse 1% aqui tem que estar contido, né? Então, pelo menos 1% do eleitorado nacional, em cada um deles, pelo menos 0,3%, né, dos eleitores desse 1% tem que estar em cada um. Não adianta a gente ter 1% dos eleitores do eleitorado nacional em São Paulo. Não, porque a gente tem que assegurar que esse projeto é de interesse nacional. Então, essa é a alternativa, né? Com relação à sanção e ao veto de projetos de lei pelo presidente da República. Vamos olhar, nós vimos que nós temos a fase da iniciativa, nós temos a fase constitutiva e nós temos a fase, né, do veto, discussão. Começa nosso sistema bicameral que a gente estudou. Em regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Só não vai ser da Câmara dos Deputados quando a gente tiver um senador propondo, um órgão do Senado, né, ou um órgão que tenha relação com os Estados-membros. Né? Então, por exemplo, nas emendas constitucionais, a gente só vai ter o Senado começando como casa iniciadora quando ela foi proposta por 1/3 ou mais dos senadores, ou quando a gente estiver diante daquela hipótese de mais da metade das assembleias legislativas, porque a gente já aprendeu, lá quando a gente estudou o federalismo, o surgimento do Senado, que os senadores são representantes dos estados. Tá? Então, aí a gente tem as discussões que podem ser na comissão ou no plenário, o regimento interno que vai dizer quais matérias que poderão ser discutidas e até votadas logo na comissão temática. É possível que o deputado X deflagrou um processo legislativo com um determinado projeto de lei e um outro deputado propõe uma emenda visando retirar um determinado artigo, visando mudar uma determinada redação de um outro artigo, né? E essa emenda, ela é anexada, né, a essa votação, ela será submetida aí, né, à votação pelos parlamentares, né? Questão de projetos quando o projeto de iniciativa do presidente, que é possível, sim, o deputado propor emenda, mas não vai poder propor uma emenda que leve aí a um aumento de despesa, né? No caso, a gente traz votação, quórum de instalação da votação, para a gente começar a votação e aprovação. Lei ordinária, maioria simples, lei complementar, a maioria absoluta, 3/5 em 2 turnos, em casa a casa, sanção e veto. Então, a nossa questão é sobre o veto. Com relação ao veto, a promulgação, com relação ao veto, sanção, o ideal seria, com relação à sanção e veto, promulgação e publicação, assinarem a alternativa correta. O veto não tranca de modo absoluto o andamento do processo, do projeto. Até aqui, ok, porque ele pode ser, né, o veto é relativo. Vamos olhar aqui os dispositivos que eu abordo o veto. Isso aqui, do procedimento legislativo do sumário, a apostila que eu condensei todas essas informações em um material sistematizado para vocês.
Então, a sanção e o veto são atos de competência exclusiva do presidente, e segundo o professor José Afonso, a lei só nasce com a sanção ou com a derrubada do veto, né? Sanção é o ato em que o presidente ele, dá adesão, ele diz que concorda com aquele projeto de lei, né? E a sanção é essencial, né, para que nasça essa lei, ou, se houver um veto, a derrubada do veto. Então, a sanção do presidente, ela pode ser expressa ou tácita. A sanção expressa ocorre quando o presidente ele emite um ato de sanção, assinando o projeto, dizendo expressamente que ele sanciona. Já a sanção tácita ocorre se recebido o projeto para sanção, o presidente silencia. Nada diz, durante 15 dias úteis subsequentes. E a sanção tácita está prevista no artigo 66, parágrafo 3º, interpretado junto com o parágrafo 1º. Então, nós temos aqui a sanção expressa e a sanção tácita. No artigo 66, sempre no âmbito aqui do estudo aqui do direito constitucional positivo, essa parte que a gente está estudando aqui, a leitura do texto constitucional é muito importante. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Parágrafo 3º, aqui está, né, o dispositivo que traz a sanção tácita. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Então, e aí, por que o José Afonso ele fala para a gente interpretar o parágrafo 1º juntamente com o parágrafo 3º? Porque aqui fala 15 dias, mas a gente vê aqui no parágrafo 1º que o presidente ele recebe o projeto e ele tem 15 dias úteis para sancionar ou para vetar. Se ele nada diz, né, a gente vai ter como o projeto tido por sancionado, né? E se ele quiser vetar o projeto, ele vai ter que, nesses 15 dias úteis, estabelecer ali as razões do veto e comunicar, né, 48 horas depois que ele vetou ao presidente do Senado os motivos do veto. Então, sempre haverá a motivação do veto. Quando vocês olham no site do Senado, Planalto, que tem lá a legislação disponível, né, e aparece os dispositivos vetados, vocês conseguem clicar lá e já há uma remissão, uma página em que há os motivos do veto que foram, né, comunicados ao presidente do Senado para cumprir essa norma aqui da Constituição. Certo? Veto é a discordância do chefe do executivo, que ele manifesta sua discordância, tá? Então, se o presidente vetar o veto, inicialmente aquela lei não foi aprovada, mas existe aí um instrumento na Constituição que vai ser a derrubada do veto por uma maioria absoluta dos membros do Congresso, em sessão conjunta, né? Então, veto é o modo do chefe do executivo exprimir a sua discordância com o projeto aprovado, por entendê-lo inconstitucional ou contrário ao interesse público. A gente estudou também que são dois tipos de veto: o veto jurídico, por razões de inconstitucionalidade, ou o veto por questões de interesse público, né? E ele vai ter que justificar. O veto também pode ser total, se recair sobre todo o projeto, ou parcial, se dizer respeito a alguns artigos do projeto, tá? E nós temos aqui também uma norma importante da Constituição que quis evitar que o presidente da República, por meio do veto, mudasse o sentido do texto que foi produzido, né, pelo parlamento, né, impedindo que o presidente vote só uma palavrinha daquele artigo, daquela linha, daquele parágrafo, né? Então, se o presidente ele realizar um veto parcial, ele pode vetar uma parte do projeto, mas o veto parcial apenas abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso, a linha tem que ser, portanto, um veto
que, cadê um exemplo aqui? Por exemplo, uma linha inteira, não pode o presidente ele tirar uma palavrinha só, porque o que ocorria antes? Às vezes o parlamento fazia uma norma com um não, que estava proibindo um comportamento. Vinha o presidente e tirava esse não. E aí a norma mudava completamente o sentido da norma que havia sido estipulada pelo parlamento. Então, por razões desta ordem, que a Constituição ela veda que tenhamos um veto parcial de uma palavrinha só, né? Tem que ocorrer o veto parcial de um projeto, uma parte, não precisa ser a lei inteira, mas tem que abranger texto integral de artigo, parágrafo, a linha, inciso, né? Veto jurídico, veto por razões de interesse público, derrubada do veto. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ao contrário do interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente. Já vimos que no veto parcial tem que ser a linha inteira, parágrafo inteiro, artigo inteiro, prazo de 15 dias úteis, né, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto, já vimos. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, né, lá pelo presidente do Senado, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos senadores e deputados. Então, o José Afonso nos diz que o veto é relativo. Por quê? Porque o veto não tranca de modo absoluto o andamento do projeto. Tá? Ele é comunicado ao presidente do Senado no prazo de 48 horas, para que o Congresso, em sessão conjunta, em 30 dias a contar do seu recebimento, rejeite o veto, derrube o veto, né, por maioria absoluta, né, metade mais um, metade mais meio de todos os membros do Congresso, né, de todos os deputados, metade mais um, metade mais meio dos deputados e senadores, em escrutínio secreto, poderá votar e derrubar o veto, tá? Então, o projeto se transforma em lei, que deverá ser promulgada. Se a maioria absoluta não for alcançada, fica mantido o veto, arquivando-se o projeto. Promulgação e publicação. A lei, ela nasce com a sanção ou derrubada do veto. Mas, para que ela possa entrar em vigor, para que ela possa produzir efeitos, é necessário que a gente tenha um ato chamado de promulgação, e mais, que essa promulgação seja publicada. Tá? A promulgação é uma constatação do presidente que a ordem jurídica foi alterada, que a lei foi criada, né? E a promulgação publicada vai resultar numa comunicação aos destinatários que foi criada uma lei com determinado conteúdo, né? Então, a publicação da lei constitui instrumento pelo qual se transmite a promulgação, comunicação da feitura da lei e de seu conteúdo aos destinatários, tá? Então, essa publicação é uma condição para a gente ter essa lei em vigor depois, né? Ou pelo vacatio legis, após o vacatio legis, ou entrando em vigor na data da publicação, se a lei expressamente dispuser nesse sentido, né? Então, após a publicação, nós temos a presunção de que a lei ela é conhecida pelos seus destinatários, né? A publicação se dá com a inserção no Diário Oficial. Então, observação, cabe ao presidente promulgar as leis, mesmo as leis que decorram de um veto rejeitado. Está na Constituição também, está no texto da Constituição. Além disso, as emendas constitucionais, isso a gente já viu. Quando nós estudamos as mesas na Câmara dos Deputados e do Senado, a gente disse, a mesa da Câmara dos Deputados, do Senado, elas são órgãos diretivos, né, do parlamento, mas a Constituição atribuiu a elas algumas funções importantes, como, para elas, em conjunto, promulgar as emendas constitucionais. Da mesma forma, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, elas podem, a gente vai ver lá no controle de constitucionalidade, que são legitimadas ativas para controle concentrado, tá? Então, a gente estudou isso lá quando a gente tratou das mesas, tá? Então, a gente tem aqui, com relação ao veto, estes dispositivos aqui, que nos trazem, né, e são dispositivos importantes, tá? Eles adoram perguntar também em concurso sobre veto,
né, processo legislativo, acho que justamente porque eles querem pegar aquele candidato que tenha, né, o costume de realizar a leitura da lei, tá? Então, vamos lá, vamos ver quais são as questões que foram formuladas a questão a respeito aqui do veto. Com relação ao veto. O veto não tranca de modo absoluto o andamento do projeto. Ok, a gente viu que isso é verdade, por isso que ele é tido como relativo, né, para o professor José Afonso. Será comunicado em 48 horas ao presidente do Senado, a fim de ser apreciado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta dentro de 30 dias do seu recebimento, reputando-se rejeitado se a maioria absoluta dos deputados e senadores votar contra ele. Sim, né, estamos aqui exatamente nesse sentido. B, a promulgação da lei cujo veto tenha sido derrubado pelo Congresso Nacional será inicialmente feita pelo presidente da República. Caso ele, em 48 horas, não a promulgue, o presidente do Senado Federal a promulgará. E se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazer. Isso está na Constituição. Vamos olhar, deixa eu procurar aqui o dispositivo. Porque, como eu falei, o objetivo é vocês, está no 66, que é do veto, vamos olhar. Então, no artigo 63, trata do veto. Aqui, parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, né, parágrafo 3º, no caso de sanção tácita, e no caso do parágrafo 5º, do veto não ser mantido, né, e ser derrubado pelo Congresso Nacional. Então, no caso de sanção tácita e no caso de veto derrubado, se não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado a promulgará, e se não o fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Tá? Ok. E aqui também, nós vimos aqui, né, já nessa situação de possibilidade, né, de derrubada do veto por maioria absoluta dos membros em sessão conjunta. C. As emendas constitucionais são promulgadas pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado. Sim, nós já vimos isso, já estudamos isso, né, quando estudamos as mesas, né, então a gente, isso inclusive está aqui, olha, já, artigo 60, parágrafo 3º. As emendas à Constituição, a emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com respectivo número de ordem. Tá? Então, aqui está a consta de texto expresso aqui da Constituição. D. A lei só se torna eficaz, isto é, em condições de produzir seus efeitos, com a promulgação publicada. A publicação é, assim, condição para a lei entrar em vigor e tornar-se eficaz, pois, caso contrário, não se tem como presumir a ciência dos destinatários. Aqui, vocês já vejam como uma noção de teoria geral, né, do direito, né, que vocês já estudaram. E a sanção do presidente pode ser expressa, a gente está verificando aqui a errada, lembrem, ok? A sanção do presidente pode ser expressa ou tácita, tá? A tácita ocorre quando o presidente assina o projeto, não. Contrário, a expressa ocorre quando o presidente emite, né, o ato assinado. E a tácita, né, ocorre quando, recebido o projeto para sanção, o presidente silencia, não assina, durante os 15 dias úteis subsequentes, sendo previstas pelo artigo 63, parágrafo 3º, interpretado conjuntamente com o parágrafo 1º, que a gente já viu, dos 15 dias, que caso, né, o presidente, em 15 dias, ele tem 15 dias úteis para poder vetar o projeto. Se ele não veta em 15 dias, não se manifesta também, tem-se como aprovada, né, como sancionado de forma aí tácita, tá? Acerca do procedimento legislativo, né, nós vimos lá os procedimentos legislativos. Então, no sistema brasileiro, nós podemos distinguir 3 procedimentos legislativos: procedimento legislativo ordinário, sumário e especiais. Sim, essa foi a diferenciação que o professor José Afonso da Silva faz, e a diferenciação que nós apresentamos em aula,
né, também, nós temos aqui o processo legislativo ordinário, na verdade, o professor José Afonso, ela procedimento legislativo ordinário, tratando do procedimento, que é a base aqui do processo legislativo, que é de elaboração das leis ordinárias, que nós vimos ali, né, na sessão anterior das fases, né, do processo legislativo. O processo legislativo, né, procedimento legislativo sumário. Tá? Qual é a diferença do processo legislativo sumário para o ordinário? Então, é o tempo, né, a duração, né, que o presidente da República ele pode pedir urgência nos projetos de sua iniciativa. Tá? Esse procedimento legislativo sumário está previsto no artigo 64, nos parágrafos aqui do artigo 64. De novo, quero que vocês leiam a Constituição. Então, está lá, que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do Supremo Tribunal, terão início na Câmara dos Deputados. Ok. Parágrafo 1º. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada um sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, por exemplo, uma emenda constitucional, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. Apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados, far-se-á em 10 dias, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º, parágrafos do artigo 2º, os prazos do parágrafo 2º, 45, 10, não ocorrem nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam a projetos de código. Tá? Então, o procedimento legislativo sumário está previsto nesse artigo 64, a sua aplicação depende da vontade do presidente da República, aqui a Constituição confere a faculdade de solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa, nós já estudamos a iniciativa, a solicitação de urgência é um pressuposto desse processo legislativo sumário, e só o presidente da República pode solicitar urgência e apenas nos projetos de sua iniciativa, tá? Só um legitimado para deflagrar o processo legislativo sumário, que é o presidente da República, tá? E nos projetos de sua iniciativa. Então, nós vimos também lá, no artigo 61, no parágrafo 1º, quais são os projetos que o presidente da República possui iniciativa privativa para propor, né? E nós vimos também que, então, quando o presidente da República, mas aqui a Constituição fala que o presidente da República poderá solicitar apreciação de projeto de urgência em projetos da sua iniciativa. Então, o presidente da República é o legitimado, com uma regra geral, que pode propor qualquer projeto de lei sobre diversos assuntos, né, salvo os reservados aí a outros entes, como o Supremo Tribunal Federal, PGR, Tribunais Superiores, né? Então, o presidente da República ele pode propor como um legitimado concorrente ali, um projeto de lei, ou ele pode propor um projeto de lei no âmbito aí da sua competência ali privativa para iniciar projetos de lei sobre alguns temas específicos. Então, o presidente da República propondo ali um projeto de lei, ele pode pedir urgência, né? Se ele pede a urgência, né, a gente tem lá, começa lá a Câmara dos Deputados, ela vai ter ali 45 dias para examinar aquele projeto. Se a Câmara não examina, o que acontece? Tranca a pauta. Não teremos votações de outros projetos de lei, salvo, né, projetos de espécies normativas que têm prazo constitucional determinado, como no caso da medida provisória. Então, se nós tivermos uma medida provisória trancando a pauta também, a medida provisória vai ser votada primeiro, tá? Mas, tirando aí a medida provisória, vai ter que votar, né, o projeto de lei, cuja urgência, né, foi requisitada aí pelo presidente em projeto de lei da sua iniciativa. Então, a Câmara dos Deputados, ela tem 45. Se ela não vota, tranca. O Senado tem 45 dias também, né, tranca. E o Senado, se suponha que o Senado propõe uma emenda, né, àquele projeto, né, aí aquela emenda, ela volta para a casa revisora, para a Câmara, né, a Câmara vai ter 10 dias para apreciar essa emenda. Então, este é
45 dias, tranca a pauta, tem que votar, salvo, por exemplo, se tiver uma medida provisória lá trancando a pauta. Depois vai para outra casa, 45 dias, né? Tem que votar, né? Não, tranca a pauta. Terá preferência, por exemplo, uma medida provisória que estará trancando também aquela pauta. O Senado propôs uma emenda, que é aquela alteração, aí uma proposta de alteração naquele texto ali, né, diminuindo, alterando um artigo, suprimindo um artigo, né, pedindo aí a inclusão de um outro artigo. Então, no caso, o Senado propôs uma emenda, né, e essa emenda, ela volta para ser examinada, só a emenda, pela Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados vai ter 10 dias para examinar essa emenda. Então, se a Câmara e o Senado não se manifestam, cada causa, sucessivamente em 45 dias, a gente vai ter essa deliberação, essa suspensão de pauta, trancamento de pauta. Por isso que se sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das deliberações legislativas que têm um prazo constitucional determinado. Então, quando a Constituição ela estabelece um prazo, 45, não votou, tranca a pauta, né? 45, não votou, tranca a pauta. E já vai lá para Câmara, se o Senado faz uma emenda, volta para a Câmara essa emenda para analisar a emenda, 10 dias. Não examinou em 10 dias, tranca a pauta. Tá? Vai trancar a pauta, mas se nós tivermos uma medida provisória trancando a pauta, a medida provisória vai ter preferência, tá? Trancar a pauta, suspende as demais deliberações e tem que votar, né, o projeto que está trancando aquela pauta. O presidente da República, ele pode, existe alguma situação prevista na Constituição que veda que o presidente da República solicite urgência? Sim, a gente viu o artigo 64, lá no parágrafo 4, ele diz os prazos do parágrafo 2º, que é 45 dias, tranca a pauta, 45 dias, tranca a pauta, se tiver emenda, vai para a Câmara dos Deputados, 10 dias, tranca a pauta. Então, os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, se o Congresso estiver em recesso, aí tiver uma sessão legislativa extraordinária, não vai estar contando esse prazo. Não conta, suspende. Então, o presidente pediu urgência, começou a contar esse prazo, aí contou-se 10 dias, entrou em recesso, suspende o prazo. Quando o Congresso voltar, aí volta a correr esse prazo de 45 dias, e, se completando, tranca a pauta, tá? Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam a projeto de código. Vocês imaginem um código complexo do jeito que exigindo uma análise profunda e tendo que ser votado em 45 dias, trancando pauta, 45 dias, trancando pauta, 10 dias para se analisar uma emenda, por exemplo, que o Senado propôs ao projeto, não faz sentido, o código não pode, né? Então, esse aqui é o que a gente tem vejam o artigo 64, leiam qual é o objetivo desses testes. O objetivo desses testes é que vocês leiam o código, leiam a Constituição, tá? Porque tenham certeza que vocês se desenvolverão muito lendo a legislação. Vocês vão lembrar de mim quando vocês estiverem se formando, né, e estudando para a OAB. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar, olha, ainda bem que a professora falou para a gente ler a Constituição, né, várias vezes, procurar as informações. Acerca do procedimento legislativo, assinale a alternativa incorreta. No sistema brasileiro, podemos distinguir 3 procedimentos legislativos: procedimento legislativo ordinário, procedimento legislativo sumário, procedimento legislativos especiais. Ok, correto? Apenas não se iniciam na Câmara dos Deputados os projetos de lei propostos, os projetos propostos por senador ou comissão do Senado. Sim, a gente está tratando aqui, né, de projeto de lei ordinária ou complementar, porque a gente não falou emendas. Se a gente falasse emenda, né, a gente estaria se referindo à emenda, não falou projeto de lei. Assim, em regra, a Câmara dos Deputados será a casa iniciadora e o Senado a casa revisora. Ok.
Mesmo quando a gente está tratando de PEC, a gente viu que vai ser o Senado a casa iniciadora quando a gente tiver que mais de 1/3 dos senadores assinaram aquela PEC, né? E aí a PEC começa no Senado, ou quando mais da metade das assembleias legislativas do Estado, manifestando-se em cada uma delas, para a maioria relativa dos seus membros, fizeram um projeto de PEC, o projeto de emenda constitucional, fizeram a PEC. Por quê? Porque as assembleias legislativas são órgãos estaduais e o Senado é aquele órgão que representa os Estados-membros. Tá? A regra é que a Câmara dos Deputados seja a casa iniciadora. Então, essa está correta. O projeto de lei aprovado por uma das casas será revisto pela outra. É correto. Bicameral, em um só turno de discussão e votação. Sim, nós estamos tratando de lei ordinária e complementar aqui, certo? A gente não falou projeto de emenda constitucional. Né, enviado à sanção. Se a casa revisora o aprovar, ok. Porque se a casa revisora propor uma emenda, volta para a casa iniciadora para apreciar a emenda. E aí, depois, aprovado o projeto, vai para o presidente sancionar. Então, projeto de lei, estou falando projeto de lei ordinária, lei complementar, aprovado por uma casa, será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção, se a casa revisora o aprovar. Ok. Lembrem que no caso de emenda à Constituição é diferente. A gente tem aquele processo legislativo especial de aprovação por 3/5, em 2 turnos em cada casa. Então, a gente tem uma votação na Câmara dos Deputados, aprova por 3/5. Depois, uma outra votação na Câmara dos Deputados, aprova por 3/5. Depois vai para o Senado, aprova por 3/5, depois no Senado mais uma votação por 3/5. Isso é emenda à Constituição, que é aquele processo legislativo mais dificultoso, porque a nossa Constituição é rígida. Aqui não, eu falei projeto de lei. Então, estou diante de lei ordinária, lei complementar. A matéria constante em projeto de lei rejeitada em uma mesma sessão legislativa poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa. Mediante aprovação da maioria relativa dos membros, tá? Então, aqui, peraí. No caso aqui, quando a gente trata, né, quando a gente estuda aqui o processo, a gente tem 2 artigozinhos que eu vou precisar que vocês, não coloco aqui, que vocês saibam. Né? Então, um projeto de lei ordinária ou complementar que foi rejeitado numa sessão legislativa, né, num ano, só vai poder ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, se for aprovado, né, esse pedido ali por maioria absoluta dos membros. A gente tem um artigo expresso na Constituição que trata disso. Agora, se a gente tem um projeto de emenda constitucional que foi rejeitado numa sessão legislativa, a gente não pode ter uma nova apreciação desse projeto de emenda constitucional na mesma sessão legislativa. A gente tem que ter essa diferenciação. Vamos lá. Artigo 67, ele trata de projeto de lei ordinária ou lei complementar. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso. Então, a gente vai ter que ter mais da metade dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado vão ter que assinar lá um pedido, vai ter que ter uma proposta em que mais da metade dos membros do Senado ou mais da metade dos membros do Congresso Nacional façam um pedido, tá, para que para que a gente tenha um novo projeto de lei que foi rejeitado, cuja matéria tenha sido rejeitada numa determinada sessão legislativa, tá? Então, se a deputada Carolina, deputada, faz um projeto de lei sobre, sei lá, para proteção das crianças aí, uma alteração aí no ECA. E esse projeto de lei foi rejeitado aqui em 2020, né, nessa sessão legislativa aqui, 2020. Para que a Joana
outra deputada propõe aqui um projeto de lei que vai tratar da mesma matéria, exatamente, que é a mesma coisa lá que a Carolina estava tratando, né? Ou a Carolina propõe um novo projeto de lei com a mesma matéria do projeto que já tinha sido rejeitado aqui em 2020, para que eu proponha esse projeto, que trate da mesma matéria do projeto anteriormente rejeitado, ainda aqui em 2020, nessa sessão legislativa, eu vou precisar colher a assinatura, né, de mais da metade dos deputados, né, ou no caso de um senador, mais da metade dos membros do Senado, né. Então, a matéria constante de projetos de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer da casa do Congresso Nacional, tá? Então, assim é a regra para projetos de lei ordinário ou complementar, tá? Então, a Carolina, deputada, 2020, propôs um projeto para tratar sobre um tema X, tá? Foi rejeitado aqui em 2020. Para que a Carolina proponha um novo projeto sobre a matéria X, ou a Joana proponha um novo projeto sobre a matéria X, né, deputadas, elas vão precisar colher aí mais da metade aí dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado vão ter que assinar lá uma proposta para dizer que sim, que eles querem que aquele projeto sobre o conteúdo X volte a ser apreciado ainda em 2020, tá? Então, essa é uma regra, né, do projeto de lei ordinário complementar. Aqui a gente tem uma regra no artigo 60, parágrafo 5º, que é diferente, que vai ser uma limitação circunstancial que a Constituição traz para as emendas constitucionais, propostas de emendas constitucionais. Então, a matéria constante de propostas de emenda rejeitada ou a vida prejudicada em uma determinada sessão legislativa não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Agora, suponha que a deputada Carolina, ela fez um projeto, uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional sobre o conteúdo X, né? A Carolina, mesmo ela colhendo assinatura de quantos deputados ela quiser, ela não vai poder propor uma nova PEC sobre aquele conteúdo X ainda aqui nessa sessão legislativa de 2020, só depois, né? Só em 2021, tá? Essa é a regra. Então, vamos lá, teste. Acerca da matéria constante em projetos de lei. Então, projetos de lei ordinária, complementar, rejeitada em uma sessão legislativa, poderá ser objeto de novo projeto. Na mesma sessão legislativa, sim, pode, né? Desde que a gente tenha uma proposta, né, mediante aprovação por maioria absoluta dos membros daquela casa, desde que a gente tenha a aprovação da maioria absoluta dos membros naquela casa, naquele sentido. Tá? Então, está errado. Mediante proposta, aí estaria certo, né? Proposta aprovada por a maioria absoluta dos membros de qualquer da casa. Aí sim estaria correto, tá? Então, aí sim estaria correto. Agora, do jeito que está, mediante proposta dos membros de qualquer da casa, mediante proposta de qualquer dos membros da casa reunidos, não, isso aqui está errado. O veto do presidente da República, a gente está procurando a errada, certo? O veto do presidente da República pode ser rejeitado, derrubado por voto da maioria absoluta dos deputados e senadores nesse sentido. Essa votação ocorre em sessão conjunta dentro de 30 dias, correto. 5. Foi que eu anulei porque a B estava muito confusa e eu redigi errado, né? Então, todos vocês vão ter uma nota, um ponto a mais por causa disso. Mas vamos ler? As medidas provisórias serão eficácia imediata. Esse aqui, também, o artigo que diz respeito às medidas provisórias. Então, assim, eu estou falando, eu vou dar um ponto a mais para vocês no quiz, tá? Porque eu estou anulando essa questão, mas eu falei que eu irei basear a minha prova no conteúdo que está constando, né, nesse quiz. Não é que eu vou repetir as questões, não. O conteúdo trabalhado aqui, eu vou cobrar em 60% das questões da prova,
Tá? Então, vocês já saibam que o artigo que trata de veto, vocês vão ter que consultar. O artigo que trata agora das medidas provisórias, esse artigo 62 é um artigo longo, chato, mas eles gostam de cobrar isso nas provas. De veto também, eles gostam de cobrar veto nas provas. Então, vocês vão ter que ler, escolher um direito, tá? Pelo artigo 62, vocês vão fazer uma leitura atenta do 62, tá bom? Então, então, lá, medidas provisórias, né? Como eu falei, embora eu tenha anulado essa questão, mas eu vou abordar, né? As medidas provisórias são atos aqui normativos, gerais, abstratos, inovam na ordem jurídica, que tem força de lei, né? Mas eles têm esse caráter aqui provisório, né? Eles podem ser adotados por o presidente da República, o presidente edita a medida provisória e pá! Ela já começa a ter, né, a produzir seus efeitos, as quais, para ação legítimas, deverão atender determinados pressupostos, formais e materiais. Formais é que o presidente da República ele deverá editar essas medidas diante de relevância e urgência. Antes, o Supremo dizia que ele não se metia, que ele não fazia uma verificação do pressuposto relevância e urgência. Agora o Supremo diz, olha, em regra, a gente deixa para o presidente da República. Quem deve decidir se a urgência e relevância é o presidente da República. Agora, em casos em que a falta de urgência e a falta de relevância forem notórias, né, aí o STF pode controlar. Essa é a atual jurisprudência. Né? Antes eles falavam, quando eu aprendi, eles falavam que é um juízo político do presidente. Agora, pode, mas só em casos assim que a falta de relevância e urgência forem extremas. Limites materiais. A gente tem aqui vários aí nos parágrafos aí do 62, parágrafo 1º, do 62, limitações materiais, conteúdos que a medida provisória não vai poder abarcar, né? Direito penal, processual civil, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, matéria que é reservada à lei complementar, né? Aquela hipótese lá da detenção, sequestro de poupanças, porque o queridíssimo Collor, Zélia, né? E ele, Collor, né, na medida econômica dela, sequestrou as poupanças por meio de uma medida provisória, tá? Então, as restrições para legislar estão ali no artigo 60, nos parágrafos 1º, né, do artigo 62, esse artigo 62 vocês devem ler, tá? Elas terão eficácia imediata, mas elas perdem, né, a sua eficácia desde a sua edição, né, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, né, que se suspende durante o recesso, contados, né, esse prazo aqui que está contando aí 60 dias, não conta, né, no período do recesso, contados da sua publicação, sendo esse prazo prorrogável por uma única vez. Tá? Se as medidas provisórias elas não são apreciadas em 45 dias, contadas da sua publicação, entram em regime de urgência. Então, não foi observada em 45 dias, elas entram em regime de urgência, e a gente tem esse negócio de trancar a pauta, né? Tranca a pauta. E se tiver uma medida provisória e um projeto com pedido de urgência, de iniciativa do presidente com pedido de urgência, a medida provisória tem preferência, que a gente já viu. Então, se as medidas provisórias não forem apreciadas em 45 dias, contados da sua publicação, entraram em regime de urgência subsequente em cada uma das casas, ficando sobrestadas até que se ultime a votação. É um procedimento simples, elas terão a sua votação iniciada na Câmara dos Deputados, presidente, né, que edita, né, então, como eu falei, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora como regra, né, caberá a comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias. Então, a gente tem uma comissão, o presidente, ele submete lá na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, mas a gente tem uma comissão mista de deputados e senadores que examinam as medidas provisórias, emitem um parecer. E aí, depois, a gente vai ter a sessão lá na Câmara dos Deputados, tá? E aí, depois, aprovou, aí vai para o Senado Federal e no Senado também, né? Se tem ali a aprovação ou rejeição. Caberá à comissão mista de deputados
deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma delas. Né? Então, a gente tem esses dispositivos que tratam de quais matérias não podem ser veiculadas por meio de medida provisória. A gente vai, as pessoas, vocês vão ver medida provisória, né, que implica a instituição ou majoração de imposto, também tem que obedecer aquele princípio, né, da anterioridade. A medida provisória, ela perde a sua eficácia desde a sua edição, se não for convertida em lei, no prazo de 60 dias prorrogável. Aí, e isso aqui tem que memorizar, viu? Como eu falei, algumas coisas eu falo que vocês têm que memorizar. Aqui o prazo da medida provisória, que é 60 dias, prorrogáveis por mais 60, que inclusive teve uma alteração por emenda nesse sentido, mas isso vocês têm que saber. Né? Então, a medida provisória, ela começa já a produzir seus efeitos desde a sua edição, mas se ela não for convertida em lei em 60 dias, prorrogáveis por mais 60, aí ela perde a eficácia. Né? Na verdade, vai trancar a pauta, então eles vão ter que aprovar ou rejeitar. Né? Mas o prazo da medida provisória é esse, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E como que é a regra? Em 45 dias não julgou, entra em regime de urgência, tranca a pauta. Aí julga, decide, né, se aprova ou rejeita, vai para outra casa, 45 dias, tranca a pauta, tá? Então, as medidas provisórias, mas elas têm esse prazo. Elas perderão a eficácia desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Isso vocês têm que memorizar. 60 dias prorrogáveis por mais 60. Se o Congresso rejeita ou a medida provisória perde a eficácia por decurso de prazo, o Congresso Nacional ele deve disciplinar as relações jurídicas que ocorreram naquele período lá em que a medida provisória estava aí produzindo seus efeitos por meio de um decreto legislativo. Tá? Aí a gente vai ver se em 60 dias ele não edita o bendito do decreto. A regra é que o Congresso Nacional edite um decreto legislativo, né, para em 60 dias ele edite um decreto legislativo para regular aí as relações jurídicas decorrentes da medida provisória, tá? Se a medida provisória, aí a gente tem prazo a que se refere o parágrafo 3º, contar-se-á da publicação, que é os 60 dias prorrogáveis por mais 60. O prazo a que se refere o parágrafo 3º, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspende-se no período de recesso do Congresso. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de um juízo prévio de atendimento dos pressupostos constitucionais, tá? Então, por isso que se o Supremo ele pode até analisar o requisito formal da relevância e a urgência, mas ele apenas faz isso em questões em que é notório que não há relevância e que não há urgência. Tá? Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entra em regime de urgência. Subsequentes, 45 dias, tranca a pauta. Votou. 45 dias, tranca a pauta. Subsequente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Ok. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória, que no prazo de 60 dias, contados da sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias, sobre elas emitir parecer, e serão apreciadas em sessão em separado. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitado, que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Então, uma medida provisória que foi rejeitada aqui em 2020, só em 2021. Então, a gente não pode, na mesma sessão legislativa, apresentar uma medida provisória que já tenha sido rejeitada. Não editado o decreto legislativo, a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas decorrentes dos atos praticados durante a sua vigência serão por elas regidas. Então, a regra é que o Congresso deve fazer aquele decreto legislativo. Se ele não faz,
né, em 60 dias ele não faz, aí a gente tem que as relações jurídicas que decorram, né, daquela medida provisória, que decorreram da medida provisória naquele período em que ela estava produzindo seus efeitos, as relações jurídicas serão reguladas por aquela medida provisória. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória. Então, a gente aqui, no caso, a gente tem aí uma emenda que foi apresentada, né, pelo Congresso para alterar aí o texto original da medida provisória. Então, aí nesse caso, a medida provisória ela fica em vigor até ser sancionado ou vetado esse projeto de lei, né, que converte, né, que não aprova ou rejeita a medida provisória no texto lá que foi, né, estipulado. Né? Então, aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto originário, não é que ele aprova com o texto aí exatamente que foi que foi da medida provisória emitida, mas a gente tem aqui uma alteração do texto, aí a gente vai ter diante de um projeto de lei que a gente vai ter que ter a sanção ou veto do projeto, que a gente vai precisar das duas vontades dos dois órgãos, né, para a gente ter essa formação dessa lei. Teste. As medidas provisórias terão eficácia imediata, mas perderão desde a sua edição se não forem convertidas em lei no prazo de 40 dias. Não, nem 45 eu coloquei aqui, nem 40. Então, se suspende 60 dias, né? Prorrogáveis por mais 60. Aí eu comentei com vocês que eu havia feito um texto, que na verdade aqui está o texto corrigido, tá? Mas como eu coloquei esse texto de modo confuso, né, eu elaborei de uma forma, enfim, que na verdade são muitas questões para elaborar, na hora eu acabei não me atentando, né, à redação. Então essa daqui foi anulada. Mas, vamos lá, se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, contados da sua publicação, entrará em regime de urgência subsequente em cada uma das casas do Congresso Nacional. Ok, até aqui está certo. Mas, diferentemente do procedimento legislativo sumário que ocorre em caso de urgência requerida pelo presidente da República em projetos da sua iniciativa, no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, as demais deliberações da casa em que estiver tramitando não ficarão sobrestadas até que se ultime a votação. Não, o procedimento, o processo de urgência é justamente isso, né? O regime de urgência é justamente isso, que se tranca a pauta e as demais deliberações ficam sobrestadas, tá? Então, esse é o texto que eu gostaria, né, de ter elaborado, tá? Mas aí o que eu quero é que vocês tenham consciência que para a prova vocês vão precisar compreender o artigo 62, então leiam o artigo 62. As medidas provisórias são apreciadas em sessão conjunta de ambas as casas. Não, nós vimos que inicialmente a gente tem um parecer de uma comissão mista, né? Mas aí depois vai para cada uma das casas, primeiro lá na Câmara, 45 dias, não votou, suspende, tranca a pauta, depois é para o Senado, tá? Então, as medidas provisórias, elas são apreciadas em sessão em separado, né? E realmente, após uma comissão mista, mas em sessão separada. O que eu quero com isso? Que vocês leiam o artigo. No caso da rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, sempre as relações jurídicas dela decorrentes continuarão por elas regidas? Não, né? A regra é que o Congresso Nacional faça esse decreto legislativo, mas se em 60 dias ele não fizer, aí sim, as relações jurídicas ficarão reguladas pelas normas da medida provisória, rejeitada. No caso de rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, incumbe ao Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Se esse decreto não for editado em até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia, as relações constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência continuarão por elas reguladas. Aí, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente já entra, né, no impeachment, na responsabilidade do presidente, seja por crime de responsabilidade, que são ilícitos políticos administrativos, ou por crime comum, né? Então, aqui a gente já vai lá para 50. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Os crimes de responsabilidade configuram ilícitos penais previstos em lei penal especial? Não. Nós vimos que a Constituição, ela usa esse termo
crime de responsabilidade, mas, na verdade, a Constituição, ela está aqui trazendo um ilícito político-administrativo. Nós não temos a aplicação de uma pena privativa de liberdade, nós não temos aí uma normativa, aí, um crime previsto que vai ser aplicado com base no direito penal, em todas as regras do direito penal, não. Né? Nesse caso, a situação é diferente. Né? Nós temos ali um ilícito político-administrativo. Então, vamos lá. No artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra, tá lá, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, a lei orçamentária, cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Nós temos essa 1079, que traz esses ilícitos políticos administrativos. Então, nós precisaremos de um ato aí do presidente que atente contra esses bens elencados no artigo 85, né, e que são definidos nessa lei 1072. Então, os crimes de responsabilidade configuram esses ilícitos políticos administrativos, não são ilícitos penais. A gente não vai aplicar todo o direito penal, não. Né, todas aquelas normas que a gente aprende de tipicidade, de juridicidade, não. Aqui é um ilícito político-administrativo. 2, né, caberá por aprovação de 2/3 dos seus membros ao Senado admitir a acusação contra o presidente. A gente viu que a acusação é da Câmara, né, então vocês já sabem que isso aqui está errado, né. A gente tem lá, artigo 86, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal nas infrações penais comuns e perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, a gente já viu que cabe pela Câmara dos Deputados admitir a acusação do presidente, tanto nos crimes comuns quanto de responsabilidade. Então, caberá à Câmara dos Deputados, aquela fase da admissão da acusação. Caso o presidente da República pratique um ilícito penal não relacionado ao exercício de suas funções, por exemplo, o presidente mata o vizinho porque está com raiva do vizinho, né, porque, sei lá, né, algum ato, né, que não tem nada a ver com o exercício da função. Então, caso o presidente pratique um ilícito penal não relacionado ao exercício das suas funções como presidente, poderá ainda durante seu mandato, ser por ele processado e condenado? Não, a gente viu que o presidente tem aquela imunidade, que ele só responde pelos atos relacionados à sua função, que a Constituição quis blindar o presidente de perseguições. Então, o presidente ele só responde por atos relacionados à sua função. Então, mesmo que ele mate alguém, mas se esse ato não estiver relacionado ao exercício das suas funções, ele só vai poder ser processado e condenado depois que ele deixar de ser presidente, tá? Que a gente tem, né, essa imunidade aí do presidente. Não é que ele é imune totalmente, ele pode ser processado por um crime comum que diga respeito, né, ao exercício da função, que seja um crime contra a administração pública, ou que tenha aí, por exemplo, uma relação com o exercício da função. Isso está lá no parágrafo 4º, né, do 86, que diz: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Tá? Então, AD. Caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade. A gente viu que não, que cabe ao Senado julgar o presidente em casos de crime de responsabilidade. Não o presidente, o vice e aquelas outras autoridades, comandante da Marinha, Aeronáutico, Exército, ministros de Estado em crimes conexos, né? E outros lá que a gente também, AGU, PGR, membro do ministro do STF, né? A gente viu lá, artigo 52, parágrafo... compete privativamente ao Senado Federal, artigo 52, parágrafo 1º, julgar e processar o presidente, o vice, os crimes de responsabilidade, bem como ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aquele, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade, que são esses ilícitos políticos administrativos,
que a gente está estudando aqui. Caberá ao Supremo Tribunal Federal julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade? Não. Caberá ao Supremo julgar, né, o presidente nos crimes comuns, que é aquele ilícito penal mesmo, que ele vai responder aí um processo penal, criminal. E os ministros de Estados e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica apenas serão processados e julgados pelo Senado Federal por crimes de responsabilidade nos crimes em que os crimes de responsabilidade por eles cometidos forem conexos a crimes de mesma natureza praticados pelo presidente da República ou pelo vice. Sim, é isso aqui, né, que consta também do 52, que compete privativamente ao Senado Federal. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Agora vem. Bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Comentei, o presidente da República pode levar junto com ele no julgamento do Senado ministros de Estado, comandantes da Marinha, exércitos, que ele vai levar junto porque eles cometeram um crime de forma conexa com o presidente, junto com o presidente, tá? Então, tá ok essa alternativa aí. 7. Assinale a alternativa correta. Em caso de vacância, né, também a gente estudou substituição do presidente e vacância do cargo, né, de presidente, lá no também 80, artigo 80, no artigo 80 e artigo 81, em caso de impedimento do presidente e do vice ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Câmara dos Deputados que representa o povo, o primeiro é ele, depois o Senado, o presidente do Senado Federal, em terceiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a ordem aí, em caso de impedimento do presidente, do vice, ambos viajam para o exterior, vão lá para o Japão, sei lá, ou vacância, realmente a gente está numa situação em que o presidente faleceu, o vice faleceu, temos uma vacância, ou sofreram impeachment, e a gente tem essa vacância. Quem serão sucessivamente chamados para o exercício da presidência? O presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e Supremo Tribunal Federal, nessa ordem. 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição, né, 90 dias depois de aberta a última vaga. Isso se, né, ocorrer a vacância nos 2 primeiros anos. Olha aqui o parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos daquele mandato, o que vai acontecer? Nós vamos ter em 90 dias novas eleições diretas. Okay? Agora, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato e que a gente vai ter eleições indiretas, quem vai eleger o presidente vai ser o parlamento, o Congresso Nacional, em 30 dias, ok? Parágrafo 2º, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, que é o tal do mandato tampão que a gente viu na nossa aula. 8º, com relação à teoria geral do controle de constitucionalidade. Então, o Tribunal Austríaco foi responsável pela criação do Judicial Review, que deu origem ao controle difuso? Não! A gente viu, falamos em aula, que o Judicial Review, ele surge em 1803, lá naquele famoso caso aquele famoso caso Marbury versus Madison, né, em que o juiz Marshall, ele disse que o controle de constitucionalidade era uma decorrência da supremacia da Constituição, né, e que quando um ato do poder público contrariasse a Constituição, esse ato seria nulo, né, em que, por isso, um dever, por exemplo, que estava sendo exigido em razão de um ato do poder público que violasse a Constituição, esse dever não deveria ser exigido, estaria ali, seria um ato nulo, né? Ou algum direito que é previsto pela Constituição e que estaria sendo desrespeitado por esse ato do poder público também, esse ato seria nulo e nós teríamos que ter esse direito preservado, né? Então, o controle difuso, né,
que aquele qualquer juiz pode fazer, né, que surge lá nos Estados Unidos, aquela nação recém-criada, 1803, caso Marbury versus Madison, né, do juiz Marshall, né, julgando aqui que aquele ato do poder público era nulo, tá? E que a Constituição dos Estados Unidos ela não fala nada, não traz um controle aí de forma expressa, não, mas que seria uma exigência, né, da supremacia, e nesse caso nós estamos diante de um caso concreto, né? Não é um controle em abstrato, é um caso concreto, tá? Né? Então, o controle difuso, ele surge aí lá com esse caso aí lá na corte, na Suprema Corte aí, né, dos Estados Unidos. Já o modelo austríaco é aquele que o Tribunal Austríaco, 1920, a Constituição Austríaca expressamente diz que caberá a um tribunal constitucional, né, rever aí, fazer essa análise aí de compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição, que fará isso analisando a lei em tese, né, anulando aquela lei que contraria a Constituição, né, e o modelo do Tribunal Austríaco dá origem ao que a gente tem de controle concentrado, diferente hoje dos efeitos que a gente atribui, né, mas o Tribunal Austríaco foi um modelo, Kelsen era juiz, né, então, o Tribunal Austríaco deu origem ao controle concentrado, em abstrato, né, da lei em tese. Já o da Judicial Review, lá do Marshall, do juiz Marshall, 1803, Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, lá nessa nação recém-constituída, nós temos aí o embrião aí do que foi adotado depois, lá pela nossa Constituição Republicana, de 1891, do controle difuso, em concreto, no caso concreto, via de exceção, via de defesa, tá bom? B, de acordo com o modelo do controle difuso de constitucionalidade, deve o Tribunal Constitucional declarar a inconstitucionalidade, o concentrado, né, naquele tribunal. O controle difuso, inicialmente, qualquer juiz pode chegar no Supremo por meio de um recurso extraordinário, por meio de uma ação autônoma de impugnação, como um HC, pode chegar um caso de competência originária, né, do STF, mas controle difuso, em concreto, é o que cabe a todos os tribunais e juízes, né? A concentração num tribunal constitucional, o controle concentrado, em abstrato, de acordo com o modelo de controle difuso de constitucionalidade, deve o Tribunal Constitucional declarar a inconstitucionalidade de uma lei de modo a anulá-la, uma vez que esse vício de anulabilidade, sendo, pois, os efeitos da decisão judicial irretroativos, ex nunc, o dali para frente. Primeiro que, olha, efeito irretroativo, a gente já sabe que é ex tunc, tá? E segundo, que a gente está aqui, controle difuso, não, o controle concentrado de constitucionalidade, nós temos aí um Tribunal Constitucional que está declarando a inconstitucionalidade de uma lei em tese, tá? E aí surge lá no Tribunal Austríaco que era realmente a anulabilidade. Agora, no nosso controle, a gente também atribui efeito ex tunc, tá? E aqui eu já coloco aqui, retroativo é ex tunc, não é ex tunc. Então, tá errado. Quando se viola norma constitucional, norma referente à iniciativa, uma norma constitucional que traz, por exemplo, aquele artigo, né, 61, que traz lá no parágrafo 1º, caso de iniciativa privativa do presidente, quando se viola a norma referente à iniciativa, o sujeito competente para iniciar o processo, estamos diante de uma inconstitucionalidade material? Não. Quando a gente viola a norma de processo legislativo, estamos diante de uma inconstitucionalidade formal, tá? Material é de conteúdo. D. Apenas o Poder Judiciário realiza controle de constitucionalidade das leis, não existindo nenhuma espécie de controle realizado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo. Nós vimos que não, que a doutrina aponta, né? Que o controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo, pelas comissões de Constituição e Justiça, né? Ou quando o plenário, a comissão, quando eles não aprovam um projeto de lei tendo em vista que ele contrariaria a Constituição. No caso do Poder Executivo, tal do veto jurídico, quando o presidente veta uma lei por inconstitucionalidade. Então, não.
Quando a gente trata de controle repressivo, a gente fala, né, do controle repressivo, que ele é tipicamente atribuído ao Poder Judiciário. Embora, por exemplo, alguns autores coloquem aí que, por exemplo, quando o Congresso Nacional ele susta, né, um ato do presidente da República num decreto regulamentar que foi além dos limites, né, do decreto regulamentar, que deveria, né, ser de regular uma determinada lei, que ele pode sustar, seria uma forma também do Congresso Nacional estar fazendo aí um controle, né, de constitucionalidade. Mas, então, não, a gente sabe que o controle repressivo, ele é tipicamente atribuído ao Poder Judiciário. Né? O controle difuso é feito pelo Poder Judiciário, o controle concentrado é feito pelo Poder Judiciário, mas a gente tem aquelas outras espécies ali, né, que atipicamente, né, nós temos aí controles realizados pelos outros poderes, veto jurídico pelo Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, né, nós temos aquela hipótese Comissão de Constituição e Justiça, rejeição do projeto pelo parlamento, enfim. E ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né, de espécie normativa elaborada de acordo com as regras do processo legislativo constitucional, correto? Quem fala isso também no livro do Alexandre de Moraes tem isso. Desta forma, caso uma espécie normativa tenha sido emitida desrespeitando o processo legislativo previsto pela Constituição para ela, estará eivada essa espécie normativa de vício de inconstitucionalidade formal, também chamada de nomodinâmica. Por que nomodinâmica? Lembra que eu falei que o Kelsen, ele diz que as normas constitucionais nomodinâmicas seriam aquelas que regulam o processo legislativo, né? Então, seria uma inconstitucionalidade formal nomodinâmica. E, sobre o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Segundo a doutrina, não existe no ordenamento jurídico brasileiro hipótese de controle constitucional preventivo, né? De constitucionalidade preventivo não existe. Eu acabei de falar para vocês que antes da lei entrar em vigor, rejeição do projeto no parlamento por vício de inconstitucionalidade, no caso também de veto jurídico. Também alguns apontam que aquela hipótese de um parlamentar que se vê violado do seu direito ao devido processo legal, do devido processo legislativo, impetrar mandado de segurança. Alguns dizem que aí, né, seria uma forma do Supremo também estar realizando um controle preventivo, porque é em face daquela lei que está ainda, né, daquele projeto de lei, né, a gente estaria evitando que nós tivéssemos aí uma lei no futuro promulgada que ingressasse ali no ordenamento jurídico e que padecesse de um vício, né, de descumprimento de uma norma do processo legislativo. Temos também essa hipótese. O controle de constitucionalidade repressivo, que eu falei que, no caso, eu entendo como um controle difuso do direito do parlamentar, mas a doutrina, alguns colocam como exemplo de controle preventivo. Porque em face da norma, eu acho que tudo depende do âmbito de análise, em face da norma que iria ingressar no ordenamento, né, desrespeitando o processo legislativo, e vem o Supremo dando procedente aí essa ação, esse mandado de segurança, e evita, né, que as normas do processo legislativo sejam desrespeitadas, né, seria realmente, com esse olhar, um controle preventivo. O controle de constitucionalidade repressivo corresponde ao exame de compatibilidade da norma à Constituição Federal realizado antes da lei, o ato normativo entrar em vigor. Não, o controle preventivo que é antes. Depois que a norma, que a lei, o ato normativo entrou em vigor, é controle repressivo. Antes é preventivo. A ideia de controle de constitucionalidade nada se relaciona com a supremacia e rigidez constitucional, não. A gente viu lá do juiz Marshall falando da supremacia da Constituição e da mesma forma rigidez, né? Porque a gente, para alterar essa Constituição, a gente precisa de um processo legislativo mais rígido. Então, se tem um processo legislativo da mesma rigidez, da mesma complexidade, aí com o mesmo grau aí de dificuldade exigido para leis infraconstitucionais, aí a gente pode ter, né, uma alteração desse texto por obra do legislador. Agora, se a Constituição exige um processo mais dificultoso, e mais, o nosso, né, alguns dizem que a nossa seria super rígida, porque tem as cláusulas pétreas, se a gente tem uma lei infraconstitucional que está violando, em termos de valor, aquela Constituição,
né, a gente está diante, né, de uma inconstitucionalidade, ou que está desrespeitando uma norma do processo legislativo. Então, o controle de constitucionalidade, raciocinem, está totalmente ligado à supremacia e rigidez constitucional. Essa daqui, tanto que o juiz Marshall, ele, mesmo não tendo uma previsão na Constituição do controle de constitucionalidade, ele criou essa teoria baseada nessa visão, que na época, né, foi realmente todo um desenvolvimento doutrinário que surgiu depois, né, mas foi uma grande inteligência aí do juiz Marshall. No Brasil, apenas se admite como espécie de controle repressivo realizado pelo Poder Judiciário o controle concentrado. Não. Chamado de via de ação. Sim, o controle concentrado se chama de via de ação, mas nós temos o controle difuso, né, por via de exceção ou de defesa, concreto, né, a gente tem o difuso. Aqui a gente tem o concentrado, abstrato, via de ação. De acordo com a visão do controle de constitucionalidade desenvolvida pelo juiz Marshall, uma lei que contraria a Constituição será nula, não podendo produzir qualquer efeito desde a sua origem. Por isso, para esse sistema, uma decisão que declara a inconstitucionalidade da lei produzirá efeitos ex tunc, para trás, retroagindo até a data de sua entrada em vigor, correto? Com relação ao processo legislativo para elaboração das emendas constitucionais, é incorreto afirmar. Incorreto, viu? Vamos ter 4 corretas e uma incorreta. Artigo 60. As matérias constantes de projetos de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Correto. Nem que a gente tenha a maioria dos deputados ou dos senadores fazendo lá uma proposta, aprovando essa proposta. Não, não pode. Se a gente tem uma PEC rejeitada ou havida por prejudicada, uma sessão legislativa não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Limitação aqui circunstancial ou formal. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de sítio ou de defesa. Sim, lembre que na época que a gente teve lá aquela questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, que nós estávamos aqui com aquela questão da reforma da Previdência, que uma PEC queria, né, tratar da reforma da Previdência, e, enfim, nós tínhamos aí uma situação, não se pôde votar essa emenda quando estamos diante de intervenção federal. Então, porque é uma situação de instabilidade, né, democrática, e a Constituição não quer que o seu texto seja alterado nesse momento. Então, a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando aprovado se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros corretos. E depois, lá no artigo 5º, nos parágrafos do artigo 5º, não sei se é o 3º ou 4º, vamos lá. A gente tem também que os tratados internacionais de direitos humanos que forem votados com esse quórum exigido para as emendas, 3/5, em 2 turnos, né, por cada casa, também terão status de normas constitucionais. Também é um outro dispositivo que eles adoram perguntar lá do artigo 5. Deixa eu ver qual que é o parágrafo. Porque o número, eu sei, como eu falei, eu sei encontrar. Então, sei encontrar. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais, artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas. E lá, claro, no artigo 60, que a gente já leu, né, que vai tratar, no parágrafo 2º do artigo 60, que a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada, se obtiverem ambos 3/5 dos votos das respectivas casas. Então, esse é o quórum aqui, esse processo aqui legislativo mais dificultoso. Vamos lá. A proposta de emenda subscrita por mais de 1/3 dos membros do Senado terá como casa iniciadora a Câmara dos Deputados? Não, né? Se aqui 1/3 dos membros do Senado, a casa iniciadora vai ser o Senado. Eu falei, a regra é que seja a Câmara. Mas quando a gente tem aqui 1/3 da Câmara, se, por exemplo, emenda 1/3 dos senadores que propôs, vai ser a casa iniciadora Senado. Mais da metade das assembleias legislativas, decidindo em cada uma delas por maioria relativa, vai ser o Senado, porque o Senado representa, né, são os representantes dos Estados-membros, lembram do surgimento do Senado Federal lá nos Estados Unidos, tá? Então, não. A regra é que seja a Câmara dos Deputados, mas quando é um senador, por exemplo, se for um projeto de lei ordinária ou complementar que um senador inicia, começa lá,
Senado. A regra é que seja a Câmara dos Deputados, dos representantes do povo, mas se for um senador, e no caso aqui de PEC, se é 1/3 dos membros do Senado, ou se é mais da metade das Assembleias Legislativas, decidindo em cada uma delas por maioria relativa, vai ser o Senado a casa iniciadora. Não será objeto de deliberação. A proposta de emenda tendente a abolir, a gente tem que procurar... Quer dizer, que todas estão corretas, né? Não, peraí. A proposta de emenda essa que está incorreta. Aqui, olha. Então, deixa eu colocar as letras. Vamos lá. Então, a 10, a incorreta é essa daqui do AD. A, D, correta. C, correta. A D está incorreta. Por quê? Porque a casa iniciadora não vai ser a Câmara dos Deputados, vai ser o Senado, ok? Tá? Aqui vai ser o Senado, por isso que ela está incorreta. Então, é a D que está incorreta, tá? Então, encerramos aqui. E aqui também cláusula pétrea, está lá no 60, né? Voto secreto, universal e periódico, forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, separação dos poderes. Cadê o artigo? Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Pode até mudar uma coisinha, mas se for abolir, não será projeto de emenda deliberação de proposta de emenda tendente a abolir. A forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Isso também sempre cai, viu? Cláusula pétrea, esse é o tipo que vocês têm que memorizar. Em OAB. Mas vocês acostumam a terem a legislação, quando vocês estiverem se preparando para a OAB, vocês terão facilidade para memorizar todas essas informações. Então, bom, concluímos, então, a nossa aula, né, sobre correção. Estão assim, vendo em conjunto tanto a legislação. Voltei aqui a minha imagem. Então, eu recomendo que vocês assistam a aula junto com o Vademecum, junto, vocês precisam ler, tá? E também que acompanhem com os materiais que eu disponibilizo para vocês, tá bom? O objetivo aqui é que vocês tenham um excelente desempenho na nossa prova, porque eu retirarei do conteúdo, não copiarei as questões que está aqui, né? O conteúdo que consta deste material, tá bom? Então, muito estudo, né? Fortaleza e força para vocês, que a gente vence os desafios assim, enfrentando, com muito estudo, tá? Fiquem com Deus e eu tenho certeza que vocês irão se sair bem na minha prova, porque nós estamos tomando todas as medidas, mas se sair bem, sem que eu tenha que fazer uma prova, sem exigir de vocês o conteúdo aí necessário para um bom desempenho profissional. Então, eu sei que vocês vão conseguir, né, ter aí um bom desempenho, tá bom? Então, fiquem com Deus e muito, muito, muito estudo.